Vamos lá, título da lição, verso dessa semana, quem pode me ajudar? O nobre príncipe da paz. O verso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Ok. A lição dessa semana, ela é uma virada de página no contexto do livro de Isaías. A gente terminou as duas últimas lições com perguntas em duas direções. As perguntas pontuavam do que a gente tem medo e em que a gente baseia a nossa confiança para se livrar dos medos. Essas são as duas temáticas das lições que a gente passou. E ambas olhando para uma situação muito específica do povo de Israel, particularmente o povo de Judá, frente às ameaças de Israel e do país da Síria, e a aliança feita com a Síria para solucionar esse tipo de problema, em lugar de uma aliança com Deus. E aí a gente termina o texto de Isaías, capítulo 8, com uma mensagem ruim, uma mensagem olhando para a desgraça e para os problemas da vida, que é o último verso do capítulo 8. E é esse verso que abre a lição dessa semana. Se você abrir tua Bíblia aí, dá uma olhadinha no texto. Na minha tradução, no verso 22, na verdade, o verso 21 e 22 do capítulo 8, dá uma olhada no que está escrito aí. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Assim termina o capítulo 8 do texto de Isaías, com uma visão de futuro absolutamente desesperadora, uma visão de futuro totalmente desesperançada. O capítulo 9 abre com uma expressão bastante interessante, uma palavrinha curta, mas que diz tudo. O capítulo 9 abre com um mas. O verso 1 diz, mas para essa terra aflita existe esperança. O texto do capítulo 9 é literalmente uma virada de página, mostrando que, a despeito de que a humanidade caminha de mal a pior, a despeito de que Judá se distancia cada vez mais de Deus e, consequência disso, desgraças são vistas à frente e escuridão é vista à frente, o texto do capítulo 9 abre, mas para a terra que está aflita, não continuará a escuridão, não continuará a obscuridade. Para a gente entender a dimensão disso e a dimensão desse texto, a gente precisa lembrar quais são os elementos que provocaram a escuridão em Judá. O primeiro elemento foi o abandono direto do serviço do templo na forma correta e a substituição do serviço do templo por altares pagãos e por uma religião ou um conjunto de religiões pagãs. Esse é o primeiro elemento de obscurantismo em Judá. O segundo elemento de obscurantismo em Judá está ligado ao fato de que, em lugar de buscar a Deus como alternativa e conselho, tanto o rei quanto o povo passam a buscar elementos ocultos como referências de conselho, e nesses elementos ocultos, seja no sentido mais baixo do espiritualismo, ou simplesmente no sentido humano de buscar conselho entre si e não em Deus, esses dois elementos de busca de conselhos equivocados produzem também a intensificação dessa escuridão. Uma terceira questão que traz o obscurantismo a Israel é a aliança com o paganismo, a aliança com povos pagãos para enfrentar os seus inimigos. E em lugar de buscar aliança com os exércitos do céu, a aliança vai com os exércitos do inimigo. E o inimigo, por ser inimigo do seu inimigo, vira seu amigo, pelo menos por um tempo, até que a paz se instale, ou pelo menos a aparência de paz se instale, e aí esse inimigo agora vira seu inimigo.
E essa é a situação em que Israel se encontra. Ou seja, não tem saída, não tem para onde ir, enquanto abordagem, porque Israel desceu literalmente ao fundo do poço, Judá desceu ao fundo do poço. É nesse contexto que aparece essa expressão, mas a escuridão não será permanente. Eles não vão ficar para sempre no escuro. E aí surge uma alternativa a essa escuridão, que é exatamente o que o título da lição e o verso em específico, que é o verso 6, trazem como solução, como alternativa para o problema, como forma de solução do problema. E essa expressão que aparece aí, um menino vos nasceu, ela também aparece em contraste com expressões anteriores, que a gente já viu nas lições anteriores. Se a gente reparar, nas lições anteriores, a gente tem 3 referências de nascimento. Há o nascimento de um filho de Isaías, cujo nome traz uma mensagem específica para o rei. Há um segundo filho de Isaías, cujo nome também traz uma mensagem específica para o rei. E há um terceiro garoto que aparece na história, e esse terceiro garoto que aparece na história como abordagem de nascimento, traz uma mensagem dupla ao reinado de Judá. A mensagem numa direção em que Emanuel é a esperança de manifestação de Deus como solução para Israel, mas ao mesmo tempo a possibilidade até de que esse menino tenha de fato nascido à época como uma expressão de advertência última ao povo de Judá. Seja qual for a história, ou se for realmente dupla a história, o fato é que essas 3 referências de nascimento que aparecem aí atrás na história de Judá, como mensagens ao rei de Judá, elas são provocações que, de alguma maneira, culminam nessa quarta história. A história de que vai nascer um menino, e esse menino é diferente de tudo aquilo que se pode esperar, e de tudo aquilo em que Israel até hoje depositou sua confiança. E a expressão ao redor desse filho traz uma série de elementos, uma série de itens a respeito desse garoto, que de alguma maneira provocam Israel a retornar aos caminhos corretos. E aí é interessante observar a forma como isso vai sendo descrito no texto de Isaías 9, pelo menos nos 6 primeiros versos. E aí eu aconselho você pegar a Bíblia e a gente ir acompanhando a partir dessa referência como é que esses textos vão descrevendo essas propostas de mudança para o povo de Judá. A primeira proposta de mudança é tirar o foco da desgraça e olhar o foco para luz. Ou seja, tirar o foco daquilo que é escuridão plena e recuperar a esperança de que a escuridão não é para sempre. Essa é a primeira mensagem no capítulo 9, no verso 1, quando o texto diz, nos primeiros tempos tornou Deus desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho no mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O que é interessante nessa primeira mensagem do verso 1, além do desenho de mudança de que há esperança, nesse texto está delimitado aonde a esperança vai se manifestar. A esperança vai se manifestar no caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. Portanto, o olhar do povo de Judá está sendo chamado a observar uma região em específico e perceber nessa região o surgimento de alguém que trará essa esperança. Alguém que manifestará a glória de Deus naquele local. Se a gente continua lendo o texto, diz, o povo que andava em trevas agora viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas.
porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto e de fogo. Ou seja, a promessa que está sendo feita a Judá é de que aquele que virá e será a luz naquela região atuará como alguém que romperá com todas as estruturas de opressão presentes em Judá. O curioso é que tudo isso desemboca no verso 6, dizendo: essa esperança está baseada em um menino que nasceu. Então, olhando para esse futuro possível, esse futuro acontece a partir de um menino que nasce. E esse menino que nasce é chamado de um filho que é dado a eles. Essas duas expressões, elas são muito interessantes na abertura do verso 6. Primeiro é que eles deveriam observar esse garoto desde o nascimento, porque as referências para esse nascimento apontariam para algo distinto. Algo que está presente em outras profecias da Bíblia, como de Miqueias, um sujeito contemporâneo e profeta no tempo de Isaías, apontando na direção dos detalhes desse nascimento. E outras tantas abordagens da profecia do Messias ou do ungido. Se a gente observar um pouco mais à frente na história, coisa de 100 anos à frente da história de Isaías, 150 anos à frente da história de Isaías, você vai ter uma outra profecia também apontando esse mesmo ungido lá em Daniel capítulo 9, já dentro do cativeiro babilônico. Inclusive delimitando a data em que essa profecia aconteceria, apontando para frente na história do povo de Israel, retornando depois do cativeiro babilônico, uma contagem temporal de 70 semanas até a manifestação desse Messias. Sendo dessas 70, 69 semanas uma referência primária, e a última semana delimitando o nascimento e morte desse Messias. Quando você olha essa história toda e essas profecias que vão se construindo ao redor da vinda do ungido, da vinda desse menino, que seria chamado de Emanuel, a expressão de que um filho se nos deu, ela traz uma dupla abordagem aqui. A abordagem de que esse menino nasce do próprio povo, de entre o povo de Judá, e ao mesmo tempo que ele é filho de Deus, porque esse filho é dado por Deus. Portanto, é uma abordagem dupla, de que esse menino é diferente de outros meninos, de outros garotos que nasceriam em Israel. E o texto continua dizendo: o governo está sobre os seus ombros, ou seja, a esse menino é dado reger as nações com cetro de ferro, a esse menino é dada a condição de ser o regente da história e assumir, no lugar de reis que de alguma forma desviaram a história do povo de Israel, assumir no lugar deles a direção correta. E é interessante que a expressão seguinte é a identificação de quem ele é pelo seu nome. E a expressão aqui está no singular, o seu nome é, mas vem uma lista de nomes, e não um só. E essa é uma expressão bastante interessante também, quando a gente compara com outros textos na Bíblia que apontam na direção do singular, mas com uma descrição plural logo na sequência. Por exemplo, um dos textos clássicos, lá de Gálatas, capítulo 5, verso 22, se vocês lembrarem lá, o texto diz: o fruto do Espírito é, e aí vem uma lista, mas é singular. Aqui o nome é singular. O seu nome será. Mas vem uma lista de elementos. Há várias razões para essa questão do singular versus uma lista plural, mas uma das interessantes a respeito disso é que uma única estrutura tem múltiplas facetas de apresentação, mas é um único sujeito. Então, quando o texto diz o fruto do Espírito é, e vem uma lista na sequência, é que a pessoa que representa o fruto do Espírito é uma pessoa só, ela é única, com múltiplas facetas de ação resultantes do Espírito. E é o que acontece aqui. Se a gente lembrar, esse menino que nasceria de uma virgem,
na profecia. Se nasceu de uma virgem, significa que foi gerado por um milagre. E esse milagre está na primeira apresentação nominal desse garoto. Ele é maravilhoso. Essa expressão maravilhoso tem a ver com milagre. Tem a ver com algo que acontece fora do controle humano. Por isso, um filho se nos deu. De forma graciosa, num milagre, Deus entrega alguém, entrega um filho. E esse filho já nasce como uma expressão de milagre. É gerado de uma virgem. Nessa apresentação de que ele é gerado de uma virgem, tem a expressão lá em Mateus, quando a gente encontra a referência de que ele é gerado a partir de alguém. E esse alguém, o Espírito Santo. O mesmo que lá em Gálatas 5:22 produz o fruto do Espírito. E isso começa a conectar uma série de elementos na Bíblia. Para que aconteça o fruto do Espírito, é necessário que se receba o Filho que nasceu. Para que aconteça a representação daquilo que é o poder do Espírito, é necessário que se aceite e se receba o Filho que nasceu. Caso contrário, não haverá o fruto do Espírito. E se por um lado é o Espírito quem gera essas representações comportamentais ao redor do ser, inclusive em Cristo, que foi guiado durante toda a vida enquanto homem pelo Espírito, a mesma referência está presente quando o texto aborda a nossa história. Ou seja, essa promessa feita a Judá, ela vai além das questões físicas do reino. Ela ultrapassa tudo isso e atinge a essência do problema de Judá, as razões pelas quais o obscurantismo apareceu. Eles abandonaram Deus, se desligaram dos seus conselhos, seguiram conselhos equivocados, pautados por Satanás, seja na forma humana ou na forma espiritualizada desses conselhos. E o resultado, a cisão completa com Deus, produz trevas. Ao contrário disso, Deus promete um filho que traz a luz outra vez e a glória a Israel, que, se recebido, tornará Israel alguém representante de Deus outra vez. Se rejeitado, permanecem na escuridão. E aqui aparece um fenômeno de escolha, uma divisão de opções. De um lado, a opção de seguir e aceitar esse filho e regente que surgiria, ou rejeitá-lo por completo e ser desligado de Deus. Se você vai a João, você vai encontrar essas mesmas expressões lá, quando você observa o capítulo 14 e 15 de João. Nas apresentações de despedida de Jesus aos discípulos antes da cruz, os capítulos 14 e 15 de João contam a história, principalmente no caso do 15, contam a história de uma videira e de ramos. Essa videira tem um tronco, que aparece exatamente aqui na expressão da visão de Isaías, e do texto que Isaías está redigindo ao povo. Esse menino que nasceria a partir de uma estrutura já existente, e é chamado de tronco de Jessé. Se você vai a João capítulo 14 e 15, na despedida de Jesus, 14, 15 e 16, e na troca de sujeitos acompanhando os filhos de Deus, sai Jesus e vai ao céu e fica o Espírito de Deus, o Espírito Santo acompanhando os seus discípulos. No entremeio dessas duas histórias tem um pedido: permaneçam ligados ao tronco. Se permanecerem em mim, então os resultados aparecerão. Essa expressão está ligada a esse texto, quando Jesus aparece como vindo do tronco de Jessé, e mais que isso, aparece como sendo raiz de Davi. Se a gente observa essa questão, e essa expressão, tanto de geração de Davi quanto raiz de Jessé, ela mostra duas coisas interessantes a respeito desse garoto que viria. Primeiro, a identificação do local. Ele viria e representaria a glória de Deus nos caminhos da Galileia. Segundo, ele viria e nasceria a partir do tronco de Jessé, o que significa dizer
que esse menino que vai nascer é um segundo Davi. Diferente da ideia de que Jesus venha como um descendente de Davi, embora isso também apareça pela expressão geração de Davi, a expressão mais enfática é que ele vem em paralelo a Davi. Ou seja, Israel teve a chance em Davi de resgatar sua glória, perdida nas mãos de Saul. Vem a raiz de Davi, a raiz de Jessé, a geração de Davi, mas que aparece como vindo direto do tronco, direto da base, e, portanto, não a partir de Davi, mas a partir de Jessé. Ou seja, um segundo Davi se levantará em Judá. E esse segundo Davi traz a mesma esperança: vencer Golias, vencer os filisteus, recuperar a glória. Só que esse garoto que nasce é diferente de Davi, porque ele aparece como raiz de Jessé, ou seja, ele vem antes de Jessé. E aqui vem uma coisa paradoxal: como é que é possível ele ser filho de Jessé, descendente de Davi, mas existir antes de Jessé? Isso está na próxima parte dos nomes que descrevem esse garoto como Deus forte e como Pai da eternidade. Ao mesmo tempo em que ele é um garoto que nasce na sequência dos filhos de Jessé, passando por Davi e por seus descendentes até chegar ao nascimento de Maria, esse Cristo que nasceria, esse Emanuel que nasceria, esse garoto de esperança, existe antes de tudo, antes de todas as coisas. Essa expressão Pai da eternidade, ela é muito significativa, porque não existe nada mais amplo do que a eternidade, do que o infinito. Só que esse texto diz que ele é Pai do infinito, ou seja, ele existe antes de o infinito existir. É uma forma redundante de dizer, ele sempre existiu. Antes que todas as coisas existissem, ele era. Esse que é todas as coisas antes de existir, se sujeita a nascer de uma virgem. E esse é o paradoxo desse texto. Aquele que é pai de todas as coisas, existe antes de tudo, se sujeita a nascer a partir de alguém. A expressão de que ele cresce ao ponto de se tornar Deus forte, ligada a essa expressãozinha tronco de Jessé, também é curiosa no texto. Ele nasce como um broto, e para quem já viu enxerto em tronco, é fácil imaginar a cena. Ele nasce como um brotinho, como um enxerto no tronco, vai crescendo e se torna maior que o tronco, e se torna maior que a raiz. Ele se torna Deus forte. Todas essas coisas estão na ilustração que vai sendo construída ao redor desse texto. E são detalhes interessantes na história para provocar em Israel a esperança. Além disso, o texto diz que ele não só é maravilhoso, é um milagre que nasce, mas ele é conselheiro. Algumas traduções trazem, como a gente tem, maravilhoso conselheiro, outras trazem maravilhoso e conselheiro. Tanto faz a abordagem, o fato é que aqui aparece uma coisa interessante também no texto. O que eram conselheiros na história de Judá ou na época de Judá? Se vocês olharem a história de Daniel, fica fácil entender. Ao lado de Daniel, ao lado do rei Nabucodonosor, existiam diversos magos. Quem eram esses magos? Eram conselheiros do rei. Toda vez que o rei precisava de alguma decisão importante que tinha que tomar, ele chamava esses conselheiros e ouvia as diversas opiniões, e então ele decidia qual era o melhor caminho. Em Israel, isso também acontecia com os reis. Os reis de Israel tinham ao redor de si conselheiros. Portanto, quando essa expressão conselheiro aparece aqui logo de entrada, maravilhoso conselheiro, a atenção de Judá é chamada a olhar para o rei e o que monta a sua corte. E para onde Israel se conduziu por ter maus conselheiros. Só que nesse caso em específico aparece algo distinto.
Esse conselheiro, distinto dos conselheiros anteriores, que não tem decisão, eles apenas aconselham o rei, mas é o rei quem decide. Esse maravilhoso conselheiro é rei. Porque os versos anteriores descreveram que esse menino governará. Terá sobre os seus ombros o governo de tudo e de todos. Então ele não só é conselheiro, mas ele é um conselheiro que tem voz, voto e ação. Ele é o rei. O que significa que ninguém o aconselha. E aí a junção maravilhoso e conselheiro torna isso mais amplo. Ele é conselheiro de todos, mas de ninguém recebe conselhos. Ele aconselha a todos no caminho correto, mas não precisa que ninguém lhe diga qual é o caminho correto a seguir. E essa é uma coisa muito interessante nesse texto, porque ela mostra o referencial de Israel e coloca Israel de novo no trilho correto. E recupera algo que lá atrás Israel perdeu quando, em vez de procurar Deus, pediu por um rei. Abdicou do governo teocrático e absorveu um governo monárquico. Saiu de Deus como referência e recebeu um rei como referência. O que esse texto está nos dizendo é que Deus recuperará a teocracia em Israel. Essa era a promessa. Israel voltará a ter um rei. Só que, diferentemente do que acontecia antes, de que a teocracia tinha um rei no templo, não visível ao povo, Israel está recebendo uma promessa de que Deus vai unir o melhor dos dois mundos. Deus como governante, porém fisicamente visível em Israel. Vocês têm dificuldade de acreditar ou de seguir um Deus com quem vocês não podem conversar pessoalmente? Então eu vou conceder um filho, e ele fisicamente vai estar entre vocês, como Emanuel, Deus com vocês, entre vocês, para que vocês vejam Deus pessoalmente. Isso não é uma promessa qualquer, não é uma promessa simples, uma coisa trivial. Deus está dizendo que vai se manifestar fisicamente entre eles e vai governá-los fisicamente visível. Não existe promessa maior do que essa que Deus possa fazer. Não há outra coisa mais ampla do que isso que Deus está prometendo ajudar. E por que é importante perceber essa amplitude? Eu estou gastando um tempo para a gente dissecar esse texto e entender até onde ele vai. Israel teve a oportunidade única na história de ter Deus fisicamente com eles. Ninguém teve essa oportunidade, exceto Adão. Adão foi o primeiro que teve essa oportunidade, e durante 4.000 anos, o mundo se desligou de Deus. E Judá está recebendo a promessa de que Deus voltará a habitar no mundo e caminhar entre eles. Literalmente. Não é uma promessa qualquer. Não é uma coisa trivial, que pudesse ser tratada com leviandade ou com negligência. É a maior promessa possível a alguém. Na carona disso, o texto termina dizendo que também esse menino é príncipe da paz. E essa expressão também é interessante, porque príncipe sempre tem duas abordagens, né? Pelo menos duas abordagens. Por um lado, príncipe tem a autoridade de ser filho do rei, e, portanto, o maior representante possível do rei. Por outro lado, o príncipe também tem a ideia de princípio, de continuidade. E aqui duas coisas estão referenciadas. Aonde está a paz e aonde está a possibilidade do seu surgimento. Ou seja, a paz terá início, é uma das questões, e a paz tem uma fonte. E aqui é interessante, porque quando se trata de príncipe da paz, significa que a paz está atrelada a uma pessoa e não a uma circunstância. Paz não é um momento, mas é com quem eu estou. Paz não é uma circunstância, mas é a pessoa com quem eu me ligo.
Se vocês lembrarem de Romanos 5, eu já te dou a palavra, Edson. Se vocês lembrarem de Romanos 5, lá diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O processo da paz é a ligação com uma pessoa e está atrelado a esse princípio original, a justificação, ou seja, sem o Messias não existe paz. Sem o Cristo, o ungido, não existe paz. Diga isso. Oi, Moisés. A minha pergunta é referente a essa... Você fez essa dissecação e minha cabeça fez assim, né? A pergunta é simples. Bom, eu acho que é simples. Essa promessa, né, tão esplêndida de ter um Deus que Israel teve, é pelo fato do povo ser especial, o povo de Israel ser especial, ou era a última chance que eles teriam? A segunda parte da tua pergunta está correta, é a última chance que eles teriam, no sentido de ser aquilo que Deus tinha programado ou idealizado para eles. A segunda questão, que é eles eram especiais, isso é perigoso da gente responder sim, porque cria uma distinção com todas as demais pessoas existentes. Mas há uma pessoa que atrela essa expressão que você usou, do especial. Deus convidou alguém para ser seu representante de paz ao mundo. E nele seriam benditas todas as nações da terra. Este sujeito recebeu uma promessa e aceitou as condições. Consequentemente, a resposta de Deus a esse sujeito é abençoar seus descendentes para cumprir essa missão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Abraão, sim, a gente poderia dizer, eles são especiais, porque Abraão respondeu em fé ao apelo de Deus num plano que Deus propôs para ele. E ele sai da sua terra, vai para uma terra às escuras, sem saber para onde, acreditando na promessa que Deus dá a ele de que ele vai ser pai de uma grande nação. Então, nele, em Abraão, sim, eles são especiais, mas não porque eles sejam especiais, mas porque Deus faz um pacto com Abraão de abençoar a terra a partir dos seus descendentes. Portanto, eles são especiais na missão que têm, e não porque tenham algum privilégio. Eles são especiais no objetivo de Deus de abençoar a terra, não porque eles sejam especiais. E essa é uma distinção bastante clara no modelo. Eles deveriam seguir esse mesmo caminho de fé que Abraão seguiu. O problema é que eles abandonaram isso. E agora sim, aparece uma última alternativa. Se eles receberem o rei prometido, na condição de rei, então eles têm a alternativa de se tornarem gloriosos outra vez, para que as nações sejam atraídas a conhecer Deus a partir deles. Se eles rejeitarem, o resultado disso serão cortados. Essa é a condição que se estabelece aqui. Então, de fato, se torna, entre aspas, a última oportunidade como nação, não como indivíduos. Como indivíduos, a oportunidade é perene, até que se feche a graça, até que termine a graça de Deus e encerre a história do pecado, haverá sempre oportunidade. E aí, dois textos são muito interessantes nessa tua abordagem. Um deles é o texto de Romanos, o capítulo 11. No texto de Romanos, lá no capítulo 11, você vai ter um dos textos difíceis da Bíblia, mas que mostra que Deus não rejeitou o seu povo. Lá é o texto do renovo de Israel. Alguns interpretam equivocadamente esse texto como sendo Deus revitalizará o Estado de Israel. Não se trata disso ali, mas se trata do fato de que Deus não rejeitaria a promessa feita a Abraão em seus filhos. Ou seja, se ele nos aceitou como gentios, como seus herdeiros, não aceitaria um judeu, um filho de Abraão,
que retornasse ao redil. Essa é a provocação que Romanos 11 faz. Por outro lado, a gente não pode esquecer do texto de João, capítulo 1, que é o outro texto significativo dessa mesma história. Se você olhar lá, a partir dos versos 8 em diante, você vai perceber que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então deu poder de serem chamados filhos de Deus, tantos quantos venham a crer no seu nome. E o texto termina com a descrição da promessa, dizendo que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória como unigênito do Pai. Portanto, a expressão aqui paradoxal do texto de João capítulo 1 mostra que aquilo que estava prometido nesse verso e que potencialmente estava disponível ao povo de Israel como alternativa foi rejeitado. Essa é a expressão. Há vários outros textos que descrevem isso, né? A pedra angular foi aquela rejeitada pelos homens, quebrada, virou até música para a gente, né? Um dos hinos dos jovens aí da antiga, chamado de Pedras, né? O título do hino, descreve exatamente essa cena da rejeição do Cristo. A pedra que foi rejeitada é a pedra de esquina do templo, a pedra angular. Então, quando a gente olha essas estruturas que Isaías está construindo nessa poesia fantástica do capítulo 9, do capítulo 11 em particular, mostrando o que esse filho faria, todas essas coisas descrevem o que estava disponível para Israel e que de alguma forma foi rejeitado por inteiro na promessa. O que mais chama atenção quando a gente vai olhando toda essa estrutura? Quais seriam as funções desse menino? O texto descreve várias delas, mas algumas são significativas. Esse menino seria luz, ele seria um dom para o povo. Além disso, ele traria o castigo para aqueles que rejeitam a verdade. Ele teria à sua disposição, enquanto povo, a possibilidade de conduzi-los à glória outra vez. Mas a mais importante função de todas é que ele libertaria ou renderia do pecado. E aqui aparecem duas coisas importantes. Para que ele rendesse do pecado, não existe perdão de pecados sem sangue. Portanto, atrelada à função desse príncipe da paz, está o sacrifício desse mesmo príncipe. Por isso ele é chamado de o Cristo, o ungido. E esse ungido poderia ser entregue em sacrifício voluntário, o cordeiro, na forma sacrificial usual, e a gente volta a Abraão, na forma como Abraão ofertou voluntariamente seu filho, e o filho aceita voluntariamente deitar-se sobre o altar, ou na forma escura do modelo, que é ele ser assassinado, e voluntariamente permitir-se ser morto, mesmo que assassinado. A escolha de qual das mortes aconteceria com esse Cristo estava na mão do povo de Israel. A rejeição de Israel leva à cruz. O Cristo, vergonhosamente morto na cruz e caprichosamente com títulos sobre ela, Rei dos Judeus, é uma escolha de Israel. A rejeição de Israel do seu rei leva à cruz romana. E isso mostra até onde Deus estava disposto a perdoar os pecados do seu povo. Independentemente da escolha deles, ele não mudaria a escolha que fez. Desceu, encarnou, aceitou a condição vil humana no seu convívio de pecado e aceitou a cruz. Não uma morte qualquer, mas a pior das mortes. Tudo isso está embutido nessa abordagem dessa semana, na apresentação desse menino que nasceria dessa virgem, prometido como salvação para o pecado. A grande questão é, quando a gente se depara com essa história, qual é a nossa resposta a essa história?
Quando a gente se depara com tudo isso, qual é a nossa forma de comportar-se frente a essa história? Só há duas opções. Ou a gente recebe o Cristo e, consequentemente, o fruto do Espírito se manifesta em todo aquele que recebe o Cristo, ou a gente rejeita o Cristo e o fruto do pecado se manifesta na vida humana. Não tem uma terceira escolha, uma terceira via. Essa é a provocação dessa mensagem. A resposta adequada a essa mensagem produz o último texto da lição dessa semana, que é uma canção, um hino de louvor, manifesto no capítulo 12 de Isaías. A expressão de quem entendeu a mensagem de paz é explodir o coração em louvor a Deus, em um cântico de resposta de louvor a Deus, aceitando e entendendo toda essa condição. Talvez o texto mais fantástico da lição que a gente vai estudar esse trimestre seja o texto da lição dessa semana, porque não há promessa mais maravilhosa do que as que estão aí no capítulo 9 e no capítulo 11, e não há forma mais fantástica de responder a isso do que o capítulo 12. É o ponto, talvez, a âncora do texto inteiro de Isaías. Não que não haja outros textos lindos em Isaías, mas esses textos em particulares mostram a grandiosidade da misericórdia, da graça e do amor de Deus, olhando para o ser humano e tentando resgatá-lo por todas as formas, de todas as maneiras possíveis. O que a gente não pode esquecer, e está em textos provocativos de Ellen White na lição dessa semana, nos comentários, como Satanás se comporta vendo tudo isso. E eu vou só resgatar dois textos de Ellen White da lição dessa semana, que acho sejam interessantes da gente lembrar. O primeiro deles, quando Cristo veio ao mundo, está no Mensagens Escolhidas, página 406 e 407. Quando Cristo veio ao mundo, ao nosso mundo, Satanás estava em campo e disputou palmo a palmo, cada palmo de avanço em sua vereda, desde a manjedoura até o Calvário. Satanás havia acusado Deus de exigir a abnegação dos anjos, quando nada sabia ele mesmo do que isso significava, e quando ele mesmo nenhum sacrifício fazia em favor dos outros. E essa é a grande diferença entre Satanás e Deus. Deus até dá ordens, mas ele se sacrifica primeiro. Satanás dá e quer as mesmas ordens e poder, mas não está disposto ao sacrifício. Cristo veio ao mundo para desfazer essas falsas acusações e revelar o Pai. Essa é a primeira referência importante de olhar para o Cristo, e por isso Ellen White tem um texto em que ela aconselha que, principalmente os últimos dias de Jesus na Terra, deveriam ser nosso motivo de meditação diária. A leitura dos evangelhos, principalmente desse pedaço dos últimos momentos de Jesus na Terra, nos fariam manter o foco adequado a respeito de Deus e a respeito de quem Ele é. O segundo texto está no Desejado, página 49, e diz assim: o coração do pai humano se compadece do filho. Olha a fisionomia da criança e treme de pensar sobre os perigos da vida. Anseia proteger seu querido filho do poder de Satanás, bem como guardá-lo da tentação e do conflito. Para enfrentar o mais amargo conflito e o mais terrível risco, Deus deu seu Filho unigênito, para que o caminho da vida fosse garantido aos nossos pequeninos. Nisto consiste o amor. Maravilhem-se, ó céus, e admirem-se, ó terra. Desejado a todas as nações, página 49. E aqui vem a expressão máxima do que é o amor de Deus. João 3,16 expressa isso de forma plena. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que aquele que creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu realmente espero é que a lição dessa semana seja a grande, talvez a maior delas, provocação para a gente entender a dimensão desse amor, mas não só isso, responder de maneira adequada a essa proposta de Deus de deixar tudo, abandonar todas as coisas, em linguagem figurada que eu estou dizendo, para vir a um mundo escuro, resgatar seus filhos. Nós, seus filhos. Que a nossa visão dessa história seja, de fato, aquilo que nos provoque a responder adequadamente no tempo em que vivemos. Eu compartilhei com o Fernando uma música
No início a gente teve uma, que é a descrição dessa história toda que a gente viu, e eu compartilhei uma segunda música, que é a descrição do nascimento desse filho, na perspectiva humana e divina. Se você puder compartilhar com o pessoal, eu acho que é um bom fechamento da lição de hoje. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos porque em tua maravilhosa graça e presciência nos enviaste teu Filho como Emmanuel, Deus conosco, como uma criança que nos permite revitalizar a esperança e a perspectiva correta das coisas, mas acima de tudo, pela esperança maravilhosa de que esse Filho retornará à Terra para resgatar a todos os que são seus. Dá, Senhor, que possamos nutrir a nossa vida com essa esperança e, a partir dela, pautarmos as nossas escolhas, nossas decisões, nossas ações, e que, se possível, ainda possamos ver o cumprimento dessa promessa em nossa geração. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos desse mesmo Cristo, e é em nome dele que oramos. Amém.